Doutora Elaine, bom dia. Bom dia, Daércio. Tudo bem? Tudo muito bom tê-la com a gente. Pena que numa circunstância como essa, mas ainda bem que essa matéria vem, né, Evelyn, como uma prestação de serviço importante para a família dos nossos ouvintes prestarem atenção nesses conselhos profissionais que a doutora Elaine vai passar, para que isso às vezes não venha acontecer na casa da gente, isso é tão indesejável, esses absurdos de assédios, de exploração infantil, que numa situação mais grave, semana passada veio ao conhecimento de todos, sob a forma daquele aborto autorizado, que gerou tanta polêmica, mas que começou um dia com o assédio, que parecia ser algo inofensivo, que muitos da família, né, doutora Elaine, fazia de conta que não estava vendo, eu prefiro nem acreditar, então vou fazer de conta que eu não estou vendo, e a coisa vai e chega à gravidade como aquela, né, Evelyn, também, Realmente, né? né, Daércio? Eu acho que a gente ainda tem um tabu muito grande para falar sobre esse assunto, porque a gente não imagina que isso possa estar acontecendo às vezes perto ou muitas das vezes, infelizmente, dentro da nossa casa. Foi o caso, pelo que a gente percebeu, desta menina, então, que de 10 anos, né, que sofreu os abusos ali do tio. Existem evidências que ela tenha sofrido até abusos de outras pessoas da família. E, infelizmente, o caso só veio à tona depois que a menina engravidou e precisou, então, passar por toda essa exposição que a gente viu aí dentro do nosso país. E, com isso, também, aparecem novos casos, né? Porque um caso faz com que outras pessoas identifiquem, né, certas situações dentro de suas casas. É difícil falar, a gente entende que é muito difícil a gente falar sobre o assunto, mas é mais do que necessário. E para que vocês tenham ideia da situação daqui do nosso país, em 2018, o nosso país registrou ao menos 32 mil casos de abuso contra crianças e adolescentes. Isso significa aproximadamente 3 casos a cada 3 horas. Um caso a cada 3 horas, perdão. Então é sobre isso que a gente vai falar então com a psicóloga Elaine Magni, ela que é daqui do nosso município e que vai conversar com a gente também sobre como identificar, como a gente pode falar principalmente da educação sexual com as nossas crianças, que muita gente defende, mas ainda tem muitos pais que têm muita dificuldade, não é mesmo, Elaine? Bom dia mais uma vez. Sem dúvida. Bom dia, Evelyn, Daércio, a todos os ouvintes. Falar de abuso sexual é um tema muito complicado, muito dolorido, né, para muita gente, e que abarca diversos conceitos, diversas questões, porque a gente não está falando só do abusador e da vítima, mas a gente está falando de uma família que normalmente também é abusiva, né, onde provavelmente, né, a gente vê que existe também uma suspeita, houve uma denúncia de que o avô também abusava dessa criança. Então, a gente não sabe, existem alguns dados que nós não temos acesso ainda, né? Mas é muito comum, o que vem ao caso é que isso é muito comum acontecer em famílias onde se detecta o abuso, né? Que normalmente a agressão é recorrente. A gente chama de uma compulsão à repetição, né? Que acaba acontecendo dentro das famílias. Então, assim, é uma situação muito grave, né, que trará muitas consequências para a vida dessa criança e provavelmente de outras pessoas que estejam nessa casa também. Agora, Elaine, quando a gente fala desse assunto, nós imaginamos realmente que isso só acontece às vezes em situações que a família não tem uma renda tão elevada, famílias de baixa renda. E não é isso, né? Porque esse tipo de violência, aliás, todo tipo de violência está presente independente da situação econômica dessa família também. Sim, sem dúvida, né? A situação de violência doméstica, ela ocorre em qualquer lar, ela pode ocorrer em qualquer lar, né? E vai depender muito da atitude de cada um, né? Da forma como essa família vivencia isso e de alguém ter a coragem de fazer esse enfrentamento e mudar a história de vida, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é que esses pais, avós, tios, também passaram por violência, se a gente for pesquisar. E vai se perpetuando esse vício, né? É uma coisa que vai continuando, a gente fala assim que é transgeracional, vai passando de geração para geração como se isso fosse normal.
né? É a banalização da violência. Então, por isso que é importante, assim, que alguém intervenha, que seja da família, mas às vezes não tem ninguém na família que tenha essa força para fazer essa denúncia e cortar esse tipo de vivência, né? E muitas vezes, então, precisa ser alguém de fora da família, um amigo, um vizinho, um professor, né, que ajude essa criança, essa jovem a mudar essa história. E vai mudar não só a história dela, mas a história da família, que a princípio parece que está desmontando, porque essa família ela está estruturada sobre a violência, né? Quando há uma denúncia dessa, há uma desestruturação, sim, mas daquele sistema que estava vivendo de uma forma doentia, né? E então por isso que é importante que se intervenha para que se instale uma nova forma de vida também ali dentro, né? Que não prejudique outras crianças que virão, outros adolescentes, porque a tendência é que se perpetue a violência se alguém não fizer alguma coisa. Com toda certeza. Agora, a gente tem aqui um gráfico do Ministério da Saúde que mostra exatamente o perfil dessas vítimas e também dos abusadores aqui do nosso país. Olha, para vocês terem uma noção, vítimas de 0 a 9 anos, cerca de 76% são meninas e 23% são meninos. Desse índice, aqui mostra também onde esse tipo de abuso acaba acontecendo na maioria das vezes. Em primeiro lugar, infelizmente, está dentro da casa dessas crianças, cerca de 9.362 casos. Em segundo lugar, vem as escolas, depois via pública e em outras situações também que mostra aqui esse gráfico. Já com relação ao tipo de agressor, em primeiro lugar, o agressor geralmente é o pai ou padastro, depois vem um amigo ou alguém que é conhecido da família. Em terceiro, este dado me impressionou, viu, Elaine? Vem a mãe também. Eu não imaginava que esse número viesse assim tão em destaque tão grande, principalmente dentro deste caso, porque a gente sempre ouve muito falar que realmente é o tio, é o pai, é o companheiro da mãe, mas a mãe realmente me surpreendeu bastante e tem esses dados aqui que são cerca de 417 casos. Já pessoas desconhecidas são 805, o irmão também aqui mostra que são cerca de 569, aí vem o cuidador e o companheiro, geralmente da mãe ou do pai, e mostra também este gráfico. Mas aí a gente vê a situação e o que mostra realmente esse gráfico é o perfil, né, Elaine? Infelizmente, a maioria das vezes acaba sendo as meninas, né? E infelizmente, pelo que eu digo, que é realmente o que acontece dentro da casa onde essa criança mora, que acaba sendo o próprio familiar que abusa do menino ou da menina. É verdade, são esses números, sim. Eu vejo, né, Evelyn, que você assim, se assustou com a possibilidade de ser a mãe também abusadora. É em número menor, mas existe sim. A gente já viu vários casos assim, né, onde a mãe usa a criança, porque o que acontece no abuso? A criança vira um objeto de gratificação sexual para o adulto, né? E em alguns casos isso acontece com a mãe, a própria mãe, né? Usando a criança como seu objeto de gratificação, né? Por diversos motivos. Então é algo assim que a gente precisa realmente prestar atenção, né? Porque a criança, eu vi várias coisas assim, né? Cada um vai falando o que pensa, o que acha, é um direito que tem, mas é uma situação muito complexa para a gente fazer uma avaliação. Né? A gente não pode olhar apenas sobre um aspecto, porque o abuso, a violência, ele tem toda a questão social envolvida, né? A nossa sociedade, de uma certa forma, ela está embasada nessa agressividade, nessa violência, no esconder isso para não se resolver, né? Nessa perpetuação mesmo, de geração para geração que a gente estava falando. E então são muitas questões envolvidas, né? O problema é que é a violação dos direitos da criança. Também ouvi algumas pessoas falando assim, mas por que a criança não denunciou? Por que teve alguns que falaram até que a criança, insinuaram que a criança estaria gostando dessa situação, né? E na verdade não é isso.
é que a criança ela fica muito confusa. Ela vai em busca, ela está na família dela, onde ela deveria se sentir segura, onde ela está buscando esse conforto emocional, esse cuidado, essa proteção. E o que vem do cuidador dela, seja lá quem for, é uma resposta sexualizada. Isso deixa a criança muito confusa, né? Se é assim mesmo, é desse jeito, porque para ela vem de uma pessoa da confiança dela, né? Ou a quem ela foi confiada. Doutora Elaine, pois não. Que sinais essa criança manifesta que o adulto possa perceber? A gente sabe que é sempre, como em qualquer assédio, inclusive de um adulto contra um adulto, né? É sempre o exercício do mais poderoso. De adulto para adulto é o mais poderoso, quase sempre financeiro, né? Ele tem um poder econômico maior, ou na hierarquia da empresa, quando isso acontece no âmbito de trabalho. E no caso da criança também, mas sempre é o exercício do mais poderoso. E nesse caso aqui eu vejo que é o mais poderoso intelectualmente falando, que é o adulto, né? Esse tem um poder intelectual muito mais desenvolvido, contra uma criança que não tem essa mesma capacidade intelectual aí já formada, não é? Então, e aí a tendência quando é assim é que depois haja aquele silêncio. É quase comum isso acontecer, o silêncio da vítima. Mas ela dá algum sinal, ainda que discreto, para a família perceber? Sim, sem dúvida. Olha, no caso das crianças, dos adolescentes, eles podem apresentar, assim, distúrbio do sono, tendo pesadelos, ou uma sonolência o dia todo. Podem apresentar, assim, distúrbios da alimentação, deixando de se alimentar ou se alimentando em excessos. São muitos sinais. Pode apresentar um comportamento agressivo, né? De repente a criança começa a ficar muito agressiva, muito arredia, né? Ou então, ao contrário, muito apática, isolada, sem amigos, né? Pode apresentar, assim, um abatimento profundo, uma tristeza bem grande, que a deixa quietinha, por exemplo, numa sala de aula, isoladinha. Né, essas crianças precisam ser vistas. Uma coisa muito comum, Daércio, é que a criança apresenta assim, um comportamento sexualmente explícito. Né? Como assim? Como uma assim masturbação excessiva, às vezes em sala de aula, por exemplo, ou então perto de alguém. Né? Esse é um dos indícios de que a criança possa estar sendo estimulada sexualmente. Se o adulto prestar atenção, ele percebe? Sim, são sinais que a criança pode apresentar, né? De uma masturbação visível e intensiva, às vezes em sala de aula, como se ninguém estivesse vendo, e ele está lá, se masturbando. Né? Uma outra coisa que ele pode apresentar é, assim, que ele vai imitar um comportamento sexual com uma criança, por exemplo, na creche, na escola, né? Então, assim, tira a roupinha da criança e vai simular um ato sexual. Isso é sinal que essa criança está sendo estimulada de alguma forma. Ela pode estar vendo isso na casa, mas ela também pode estar vivendo esse abuso, né? Então, existem muitos sinais, assim, de ter poucos amigos, de relutar em voltar para casa. Uma criança que está na escola e não quer voltar, né? Alguma coisa está acontecendo. A disponibilidade hoje em dia de pornografia, tanto para este abusador em quantidade, em variedade, vamos dizer assim também, né? E também quanto às crianças, eu percebo hoje uma puberdade cada vez mais precoce e fico pensando se não é esse estímulo todo que está provocando o desenvolvimento também mais precoce da sexualidade. As meninas menstruavam aos 12, 13 anos, hoje bem mais cedo. Os meninos, enfim, manifestam esses aspectos da puberdade, parece que bem mais cedo. Existe alguma associação entre, por exemplo, essas facilidades proporcionadas por internet e, portanto, um acesso mais precoce? A pornografia, por exemplo, ela pode estar sendo uma ferramenta incentivadora tanto para o abusador quanto para o abusado, doutora? Sem dúvida, Daércio, não tenha dúvida disso. É por isso que eu falei que para se analisar um caso assim,
A gente não pode ter uma visão e uma solução simplista, porque não é simples, é uma situação muito complexa, inclusive da nossa própria cultura, que é o que você está falando, né? Que vai adiantando toda essa estimulação que a criança não tem condição de absorver. Né? Então, na internet, por exemplo, vem vídeos, né? Porque muitos pais não estão tendo esse controle do que é visto. E a criança vai vendo tudo isso e ela vai entendendo da forma dela, né? Sem uma formação de juízo que ela ainda não tem, que a gente a família que vai passando e valorizando. Por isso é sempre importante que os pais estejam por perto, tanto para fazer esse controle do que a criança está vendo, quanto para conversar com ela sobre aquilo, caso ela já tenha visto. Né? Mas não tenha dúvida que a nossa cultura tem estimulado muito tudo isso. Muito cedo, né? A disponibilidade, muito fácil acessar isso tudo. E compete aos pais ficarem atentos aí ao que o filho está, né, Evelyn? O que ele está visitando aí de páginas. É o controle, né? Realmente o pai e a mãe têm que saber. Né? Sim, sem dúvida. Mas aí, Daércio, eu acho muito importante a gente dizer o seguinte, que mesmo que as crianças estejam estimuladas, tudo, no caso de uma violência, do abuso, é sempre importante a gente dizer que a responsabilidade é do adulto, né? Porque eu vejo pessoas, principalmente homens, tentando incriminar. Ela estava com uma saia curta, ela estava com uma parte do corpo aparecendo, como se eles estivessem se insinuando. Mas, assim, o ato da violência, ele tem que ser sempre responsabilizado a pessoa que é mais velha, né, o adulto, porque é uma assimetria de idade. Então, nós sempre seremos responsáveis pelos adolescentes e crianças. Até pela Não há como incriminá-los por isso. Até pela razão de capacidade intelectual, né? Que uma criança tem muito menos que um adulto, claro. Um adulto. Doutora, nas defesas dos abusadores, quase sempre a condução ali é de um argumento a pedir um perito na justiça e tudo mais, para conduzir e sugerir que esse sujeito ele é um doente, né? E que por isso, então, ele abusa e tudo mais. Sempre é assim? Quer dizer, o abusador é sempre um doente mesmo? Não, nem sempre. Existem algumas pessoas, sim, que têm alterações, que apresentam esse descontrole e tudo, e aí é pedido a avaliação de um psiquiatra, né, para avaliar a saúde mental. Outros acabam tendo esse ato por uso e abuso de drogas, de bebidas, né, que acabam perdendo esse controle e perpetuando a violência. E alguns são algumas situações esporádicas. Vamos supor, a mulher viaja, a mulher trabalha, então, mas esses casos precisam ser avaliados sempre por um perito mesmo, né, Daércio, para avaliar cada situação, Evelyn? A situação de cada um. E aí, Elaine, como falar com essas crianças, hoje não mais adolescentes, porque o despertar da sexualidade está se dando muito mais cedo. Como conversar com essas crianças sobre isso antes que o mundo faça esse papel dos pais? Isso, Daércio, isso é muito importante. Esse ponto é muito importante, que muitas vezes a Elaine está certa quando ela diz que alguns pais são contra até essa educação que os professores abordem e têm dificuldades em casa também, porque assim, como se fosse despertar isso na criança, falar sobre isso. Só que a criança, ela tem a sexualidade dela desde que ela nasce. Então, assim, é uma coisa que a gente vai falar com naturalidade, como nós falamos sobre todas as outras coisas da vida, né? Aliás, quando a criança está perguntando por que o menininho tem pipi e ela não tem, a gente, quando ela vai vendo as diferenças corporais, né, no banho, tudo, isso já é uma educação sexual, né, que a gente está dando. Ela vai vendo as diferenças, como que funciona, ela vai perguntando como nasce o bebê. Então, na verdade, a educação sexual, ela começa desde pequenininho, quando a gente vai esclarecendo essas dúvidas da criança. Então, a princípio, quando muito pequeno, a gente respondendo as perguntas delas, porque senão ela vai perguntar para os outros e nós não sabemos o que os outros vão ensinar. É o que você falou. Vai acabar
ficando exposta, porque ela vai dar um jeito de saber a resposta do que ela está querendo, do que ela está perguntando. Então, por isso que é muito importante que a gente responda de acordo com a idade de cada criança, né? O que ela vai querendo saber, o que a cabecinha dela já tem, não só o intelectual, que você falou há um tempo atrás, Daécio, mas também a maturidade para compreender algumas questões, né? Quando ela entra na pré-adolescência, eu estou falando de 9, 10, 11 anos, aí é muito importante que se fale, sim, claramente sobre as coisas, né? Tem a educação, acho que é no 4º ou 5º ano, tem na matéria de ciências, um pouco dessa educação sexual um pouquinho mais aprofundada, né? E é importante que a sociedade se mobilize mesmo, né? Que as escolas ajudem, porque muitas vezes os assédios são revelados na escola, né? Os alunos confiam muito nos professores e às vezes é lá que vem a revelação. Então os professores precisam estar muito atentos aos sinais. Verdade. Né? E abrir esse espaço para que eles possam falar. Você se lembra, alguns anos atrás a gente teve a situação de uma escola aqui, né, que com a cartilha que a OAB Matão divulgou na época sobre prevenção de abuso, alguns alunos se identificaram, né, identificaram que estavam passando por aquela situação e conseguiram denunciar, né? Então veja a importância realmente que tem essa questão da educação sexual, de se falar sobre sexualidade. Sem dúvida nenhuma. Posso encerrar aqui com ela, Evelyn? Olha, foi uma entrevista muito proveitosa, porque eu digo sempre, doutora, que a maior utilidade que o jornalismo pode ter é exatamente essa de prestar serviço. E a prestação de serviço não é só atender aos ouvintes pedindo, olha, tem um buraco na minha rua e tudo. A prestação de serviço é todo e qualquer conhecimento que venha a ser útil para as pessoas através das entrevistas. E nunca conseguiríamos isso sem a contribuição dos profissionais, que nesse caso foi a senhora, como poderia ser qualquer colega da senhora também, psicólogo, de modo que a categoria sinta-se lembrada pela sua entrevista, e a gente é que agradece por tê-la com a gente aqui numa entrevista de tanta utilidade assim. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, daí essa oportunidade de falar de um assunto tão importante, que a gente tem tantas crianças e adolescentes oprimidos e passando por isso nesse momento. E com dificuldades até para reconhecer que isso é uma violência, porque a criança ela não tem essa noção, é a família dela ensinando aquilo, para ela aquilo é correto. Entendeu? Né? Então, é muito importante assim, que todos nós, da sociedade, estejamos atentos para que possamos facilitar a descoberta e a revelação do abuso, né? Para que as crianças se sintam acreditadas e acolhidas nesse momento difícil da vida delas. Tá corretíssimo. Muito obrigado, a senhora, e um bom dia, doutora. Eu que agradeço, para vocês também. Muito boa entrevista, muito obrigado mesmo, viu?